Nós voltamos. É o seguinte, nós estávamos falando acerca da estabilidade. Dissemos o seguinte também. O servidor público, ainda em estágio probatório, é um servidor como qualquer outro. Mas isso não significa que ele tenha exatamente os mesmos direitos do servidor que já é estável. Inicialmente, a norma vai nos dizer o seguinte. Para que vocês possam entender antes, imaginem que isso aqui é um órgão público. Todo órgão público tem uma série de cargos vinculados a esse órgão. O conjunto desses cargos leva o nome de lotação. Isso significa que um cargo que aqui esteja é um cargo lotado nesse órgão. Isso significa que o artigo 20 vai nos dizer o seguinte. O servidor ocupante de cargo, servidor ainda em estágio probatório, ele poderá exercer quaisquer cargos ou funções de confiança, desde que sejam no mesmo órgão ou entidade de lotação. Se isso aqui é o INSS, quando vocês estiverem lá já, e durante o estágio probatório, poderão exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de confiança, desde que no INSS, que é a entidade de lotação de vocês. Isso significa que só pode haver cessão de servidor em estágio probatório quando esse servidor for para outro órgão para exercer cargos de natureza especial, cargos do grupamento Direção e Assessoramento Superiores, chamado DAS, níveis 4, 5 e 6, ou equivalentes. É o que nós temos aqui. 4, 5 e 6 ou equivalentes. O que é natureza especial DAS? Não se preocupem com isso, mas de logo vou dizer que são cargos de provimento em comissão especialíssimos e de alta remuneração. É a lei que qualifica se determinado cargo é de natureza especial ou pertence ao grupamento do DAS, Direção e Assessoramento Superiores. Agora, o DAS tem 6 níveis. Para que se aplique essa regra de permitir que um servidor, ainda em estágio probatório, seja cedido a outro órgão, é necessário que se trate de DAS e os 3 níveis mais altos, 4, 5 ou 6. Tá certo? Ou cargos equivalentes nos termos da lei. Outra situação, acerca de licenças e afastamentos. A norma diz que o servidor, ainda em estágio probatório, tem direito às seguintes licenças e afastamentos. Aí nós vamos observar, em relação a essas licenças e afastamentos, ele vai ter direito ao afastamento para curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na esfera federal. Peraí, João, o que é isso? O que é curso de formação? Curso de formação é uma etapa de certos concursos onde o sujeito, depois de aprovado no concurso, ainda tem que ser aprovado dentro de um curso. Geralmente, esse curso é designado para certos cargos policiais e outros cargos de Receita Federal, onde você tem também esse curso. Os auditores fiscais do trabalho também possuem esse curso. Esse curso, então, o sujeito aprovado, aí sim ele vai ser nomeado. É o que se tem aqui agora. Se o sujeito tem um cargo e é aprovado num concurso para outro cargo e entra no curso de formação desse outro cargo, ele tem direito a se afastar, ainda que esteja em estágio probatório no primeiro, para participar do curso de formação desse segundo, desde que seja na esfera federal. B. A licença por doença em pessoa da família, a gente vai falar dela depois. C. A licença por afastamento do cônjuge ou do companheiro, também falaremos sobre ela depois. D. A licença para o serviço militar e a licença para a atividade política. F. O afastamento para estudo ou missão no exterior. G. O afastamento para mandato eletivo. E H. Nós vamos ter o afastamento para servir a organismo internacional do qual o Brasil participa, com o qual coopera.
A gente vai ver essas licenças e afastamentos posteriormente. O que eu quero aqui realmente é uma parte decoreba, gente, mas não tem muita coisa que eu possa fazer, é que vocês saibam exatamente quais são as licenças e quais são os afastamentos que poderão ser gozados pelo servidor ainda em estágio probatório. Dessas licenças e desses afastamentos, a regra é que elas interrompam o exercício, ou melhor, interrompam não, suspendam o exercício do estágio probatório. O que eu vou marcar aqui são as licenças e afastamentos que não suspendem o estágio probatório. Fora essas, o restante daqui suspende. Então, isso significa que quando o sujeito está durante a licença ou durante o afastamento, o tempo do estágio probatório não está sendo contado. É assim o raciocínio que nós devemos ter. Tá certo? Agora, de outro lado, quando não se suspende, apesar da licença do afastamento, o estágio probatório continua contando como se em exercício o servidor estivesse. Quais são as que não suspendem? Não suspendem a licença para o serviço militar, não suspende o afastamento para mandato eletivo e não suspende o afastamento para estudo no exterior. Então, a licença para o serviço militar, o afastamento para estudo no exterior e o afastamento para mandato eletivo, eles não suspendem o estágio probatório. Ou porque o sujeito está prestando serviço essencial à nação, através do mandato eletivo ou do serviço militar, ou porque o sujeito está se qualificando em prol do serviço público, como vai acontecer no afastamento para estudo ou missão no exterior. Nessas três hipóteses, não se suspende. Tá certo? Algumas outras licenças, mas são licenças previdenciárias, que o servidor, mesmo em estágio probatório, tem direito, mas que não estão aqui, estão mais no final da lei. Como vai acontecer, por exemplo, para licença maternidade, licença para tratar da própria saúde, licença paternidade, etc. Ok. Agora, nós já vimos, então, o que acontece com o servidor no estágio probatório, como se adquire estabilidade e tudo. Nós podemos fazer agora, então, um ingresso em todas as outras formas de provimento. Lembrando que só a nomeação é originária, o restante todo é derivado. Pois bem, falando da nomeação, então, ou melhor, seguindo, depois da nomeação, a promoção a lei quase não fala. Porque a promoção é tratada nas leis próprias das carreiras. Cada carreira tem uma própria lei que até vai dizer de que maneira ocorre a promoção. E por isso a lei 8.112 quase não fala. Apenas diz que quando há promoção, o exercício no novo cargo, o tempo de serviço começa a ser contado já com a publicação da nomeação, que não há interrupção na contagem do tempo de serviço, porque a promoção, ela não possui necessidade de posse. A posse só existe na nomeação e não na promoção. Tá certo? Outro ponto, meus caros, e aí sim a norma vai destrinchando, depois da promoção nós temos a readaptação. O que é readaptação, gente? Adaptar novamente. Por que ocorre essa readaptação? Porque acabou ocorrendo uma diminuição na capacidade física ou mental do servidor. Ele sofreu um acidente, acabou contraindo uma doença, mas isso fez com que esse servidor, acabasse impedido de continuar desenvolvendo as atribuições específicas daquele cargo ocupado. Mas não significa necessariamente que ele deva ser aposentado. Se ele não tem condições de exercício das atribuições de certo cargo, mas tem condições das atribuições de exercício de outros cargos, e há uma equivalência de vencimentos e há uma compatibilidade nas atribuições desse novo cargo, e se exija o mesmo nível de escolaridade, ele pode ser readaptado a esse outro cargo. Há um exemplo na doutrina trazido pelo professor Diógenes Gasparini. Pensa o seguinte, meus caros, um certo motorista de ônibus escolar sofre um acidente, não precisa nem ter sido acidente de trabalho, ele sofre um acidente e perde um dos braços. Perdendo um dos braços, ele não pode continuar dirigindo o ônibus escolar. Mas isso não significa que ele deva necessariamente ser aposentado. Pois a aposentadoria não é interessante para a administração. Nós temos uma pessoa inativa que continua normalmente recebendo seus vencimentos. Isso também não é interessante para a administração. Então, o que é que se faz? Nessa situação, o que se observa é que se há um outro cargo compatível com a sua atual limitação, mas que ao mesmo tempo tenha equivalência de vencimentos e pertence de alguma maneira àquela área que ele atuava, exigindo o mesmo nível de escolaridade, ele pode ser readaptado a esse novo cargo. No exemplo citado por Diógenes Gasparini, esse outro cargo seria o de vigia da escola. Se houver equivalência de vencimentos e exige o mesmo nível de escolaridade, ele poderia ser readaptado.
tá? Porque isso tem que ter uma limitação, tem que ter uma certa lógica para que o sujeito não sofra uma coisa dele. Você diga, olha, eu quero ser agora juiz, é o que eu quero ser aqui. Não é bem assim. Tá certo? Então, equivalência de vencimentos, igualdade na exigência de nível de escolaridade, além da compatibilidade das atribuições do novo cargo. Só que aqui, quando se fala, basicamente, da readaptação, nós temos uma exceção bem importante de prova. Pelo seguinte, nós observamos no início dessa aula uma situação na qual o sujeito ele só pode ocupar um cargo se esse cargo estiver vago. Então isso significa que, via de regra, eu só posso ter o número de servidores que eu tiver de cargos. Porque os cargos existem em número certo. Exigência aqui trazida. Só que, meus caros amigos, se eles existem em número certo, no entanto, há duas exceções a isso. Essa exceção é o que se chama de servidores extranumerários. Entendam por quê. No artigo 24, que se fala da readaptação, esse artigo 24 vai nos dizer que, se não há cargo vago, o servidor exerce suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Exercício como excedente até a ocorrência de vaga. E se nós temos essa situação, meus caros, até a ocorrência de vaga, isso significa que o exercício como excedente não é algo comum, é algo excepcional. O exercício como excedente é o seguinte, vindo do exemplo do professor Diógenes Gasparini, o sujeito vai ser readaptado para o cargo de vigia da escola. Só que o que acontece? Nós temos 15 cargos de vigia da escola, todos os 15 ocupados. Mas o que é melhor? Ele prestar as atribuições, mesmo sem estar em cargo público e sem receber a remuneração? Ou ser aposentado por invalidez? Continuar recebendo remuneração, pode não ser integral, porque não existe mais a integralidade hoje, quando se fala de previdência social do servidor. Mas ele vai continuar recebendo sem trabalhar. Nessa situação, meus caros, observem bem a hipótese. O que nós temos, de acordo com a lei, é que enquanto o cargo não surge, enquanto não houver cargo vago, apesar de não estar vinculado ao cargo, ele está exercendo as atribuições do cargo e recebendo a remuneração por ele. É o exercício como excedente. Por isso é chamado servidor extranumerário. É como se nós tivéssemos 15 cargos de vigia e 16 vigias. Vejam que um não está em cargo algum. Agora é lógico que assim que surgir uma vaga, o servidor ele acabará sendo readaptado para esse cargo. Até lá, ele está no exercício como excedente. Além da readaptação, nós temos a reversão. Eu lembro com carinho de uma turma minha muito antiga. Não é tão antiga assim, a turma de 2005, mas lá já se vão 9 anos dessa turma. Estou ficando velho, viu, Anderson? Pelo amor de Deus, estou ficando velho, meus caros amigos. Então, o sujeito chegou, professor, esse monte de provimento, olha, descobri uma manha para decorar. Eu juro para vocês que não guardei a manha toda na cabeça, não. Guardei só umazinha, só uma dicasinha que eu achei interessante. Ele disse, João, eu lembro de reversão, porque tem um V de velho. E velho, dizia ele, me lembra a aposentadoria. E realmente, ele tinha uma dessas para cada forma de provimento. Não me lembro quais eram as outras, isso tem muito tempo. Mas o reversão com V de velho eu lembro. Mas, na verdade, não quer dizer necessariamente que seja velho. Ele quer ligar isso a uma aposentadoria. Por quê? A reversão é o retorno do aposentado. Esse aposentado acabou tendo a aposentadoria por invalidez permanente quando cessam as causas da invalidez. Quando cessam as causas da invalidez. O que acontece aqui? Nessa situação, o sujeito foi aposentado por invalidez permanente. E até há um rol desse na Lei 8.112. Vamos dizer que a pessoa tinha um câncer, que vai apontar lá neoplasia maligna. Para quem está aposentado por invalidez, a administração pode determinar uma série de exames periódicos exatamente para se verificar se a causa da aposentadoria ainda existe. E apesar do nome, aposentadoria por invalidez, ela pode ser revertida se a causa da invalidez cessar. Cessou, o sujeito foi portador de neoplasia maligna, com o tempo foi se vendo, fez os tratamentos adequados e ali foi
né, de ano em ano, de 2 em 2 anos, dependendo da periodicidade, se realizando exames oficiais. Um deles se detecta que realmente não existe mais traço da doença e o prazo indicado pela medicina passou. O que acontece com ele? Ele retorna ao cargo anteriormente ocupado. Isso é que se chama reversão. E não só ele retorna ao cargo anteriormente ocupado, como ele tem direito a todas as vantagens, inclusive pessoais, que tinha na época que ocupava o cargo. Essa reversão, ela pode ser feita a pedido ou de ofício. Vocês sabem que quando se fala de ofício, é aquele ato feito sem que tenha algum requerimento. A administração apenas determinou. Ela ocorre de ofício. Mas como de ofício? Exatamente através desses exames periódicos. É nesse sentido que eu quero trazer para vocês. Tá certo? Eu falei que em relação àquela situação, que é a regra, de só existir um número de servidores que houver de cargos, onde vai se ter nessa situação, nessa hipótese, né, a situação por conta, né, essa regra se aplica porque os cargos existem no número certo, mas nós falamos que há 2 exceções a isso. A primeira nós já vimos, na readaptação. Na reversão, a mesma coisa. Se não houver vaga, o servidor exercerá suas atribuições como excedente e vai exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Tá certo? Essa daqui é a reversão. Agora, em 2001, foi criada uma nova forma de reversão. Por isso que hoje eu chamo essa reversão que nós acabamos de observar como reversão tradicional. Hoje existe uma nova forma de reversão, que é chamada pela lei como reversão no interesse da administração. Essa reversão no interesse da administração é o retorno do servidor aposentado, só que a aposentadoria dele se deu por idade. Olha a diferença. Na reversão tradicional, a aposentadoria se dá, né, por invalidez permanente. Ele se aposentou por idade e faz obrigatoriamente um pedido de retorno, o que também se diferencia da reversão tradicional, porque lá poderia ser feito a pedido ou de ofício. Aqui só a pedido. Esse pedido deve ser feito no prazo de até 5 anos do deferimento da aposentadoria. Deve existir interesse da administração, quer dizer, se trata de um ato que é um ato discricionário, interesse da administração. Vai haver o pedido, mas a administração não é obrigada a deferir, ela vai analisar a oportunidade e conveniência para isso. E nós temos o interesse da administração pública. Ora, deve esse servidor, quando em atividade, ter sido estável e deve existir cargo vago. Dica de prova. O exercício como excedente só é possível na readaptação e na reversão tradicional, quando não houver vaga. Na reversão no interesse da administração, obrigatoriamente deve existir cargo vago, tá certo? Tanto uma quanto outra não serão possíveis quando se falar de servidor que completou 70 anos de idade, pois como todos vocês sabem, 70 anos de idade nós temos a chamada aposentadoria compulsória. Tá certo? Bem, reintegração. A reintegração, gente, é o seguinte. A reintegração é o retorno do servidor estável, ele tem que ser estável, ao cargo antes ocupado, porque a sua demissão foi anulada. O que acontece aqui? O sujeito foi demitido. Demissão, meus caros amigos, é a perda do cargo público por imposição de penalidade. Então, para que ocorra a demissão, há necessidade que essa demissão seja feita através de um procedimento legal. A hipótese aqui prevista, feita através de um procedimento legal. Só que o que acontece? Nessa situação, se o procedimento pelo qual a demissão foi aplicada não foi legal, essa demissão pode ser anulada. Ou pela administração, ou pelo judiciário. E se ela for anulada, meu caro amigo Anderson, o que acontece com o servidor que foi demitido ilegalmente? Ele retorna. E é esse retorno que nós chamamos de reintegração. Tá certo? Reintegração, retorno do servidor estável, quando a sua demissão foi anulada por ser ilegal, pela administração ou pelo judiciário.
Só que quando o sujeito é demitido, ele tem direito a receber a indenização de tudo que deixou de receber por conta da demissão ilegal. Então, se ele passou 3 anos fora do cargo e depois é reintegrado, ele tem direito a todas as remunerações do período, mais as promoções a que teria direito, as gratificações, adicionais, tudo. Ele tem de ser indenizado. Mas, quando ocorre a demissão, o cargo se torna vago. E quando o cargo se torna vago, é possível que alguém esteja preenchendo esse cargo. Essa pobre criatura é chamada de eventual ocupante. Gente, esse eventual ocupante é aquele que exerce as atribuições do cargo porque foi investido nele, já que o cargo estava vago por conta da demissão do anterior. Segundo a norma, se esse eventual ocupante for estável, ou ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. É o primeiro ponto. Vai ser reconduzido ao cargo anterior. Primeiro ponto. Se ele tinha um cargo anterior e era estável nesse cargo anterior, ele retorna ao cargo anterior, agora sem indenização. Gente, coloque na mente o seguinte: quem tem direito à indenização é o reintegrado. O eventual ocupante que é reconduzido ao cargo anterior não tem direito à indenização alguma. João, e ele vai ganhar menos no cargo anterior? Vai, porque a redutibilidade é do cargo. Se o cargo anterior tiver a remuneração menor, ele pode vir a ganhar menos. Né? Ou então, B, ele poderá entrar em disponibilidade, onde ele fica sem prestar serviços, recebendo proporcionalmente pelo tempo de serviço. E C, né? Ou então ele vai ser aproveitado. Gente, se ele puder ser aproveitado desde logo, melhor, viu? Do que entrar em disponibilidade. Então ele vai ser reconduzido ao cargo anterior, ou vai entrar em disponibilidade, ou vai ser aproveitado em outro cargo, mas isso se ele for estável. João, se o eventual ocupante não for estável, pobrezinho, vai sair do serviço público. Tá certo? Mas ele fez um concurso, fez, assim que surgiu a nova vaga, ele é nomeado para a nova vaga. Mas isso aqui do eventual ocupante é quando ele for estável. Se ele não for estável, então, bye bye serviço público. Tá certo? Recondução. Gente, quando nós falamos da recondução, estamos falando que se trata do retorno também do servidor estável. Então, gente, a recondução também só é possível em relação ao servidor estável. Ele é o retorno servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em virtude de ter ocorrido a reintegração do anterior titular do cargo que exercia. Então, vamos dizer, ele era técnico do INSS, estável. Faz um novo concurso e agora é analista do INSS. Sendo analista do INSS, vem daqui a pouco um sujeito reintegrado, porque aquele cargo pertencia a ele, a demissão anulada, ele é reintegrado. O reintegrado volta de qualquer forma. Sem existir o cargo, ele volta de qualquer forma. Se não existir, ele entra em disponibilidade. Mas se existir, ele volta de qualquer forma, e o eventual ocupante que se lixe. Nessa situação, se o sujeito era estável enquanto técnico do INSS, ele vai ser reconduzido para o cargo de técnico. É nesse sentido que se fala da recondução. Ou então B, quando há a reprovação no estágio probatório referente à aprovação de outro cargo público. O que acontece? Esse outro cargo público, meus amigos, ele, na realidade, o sujeito ele passa para um novo cargo público, então a mesma coisa, o sujeito é servidor estável como técnico do INSS, faz o concurso e passa para ser analista. Sendo analista, é reprovado no estágio probatório, Anderson. Só que aqui o que é que vai acontecer? Ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. É o que nós vamos ter. Tá? O cargo de técnico, se ele acabar sendo reprovado, ele não vai perder, nessa situação, o vínculo com a administração pública, pois vai ser reconduzido ao cargo anterior, se era estável no cargo anterior. Uma dicasinha, não acredito que aprofundem a esse ponto, mas não custa nada dizer, que a jurisprudência tem aceito o fato do servidor requerer recondução, caso não esteja satisfeito no novo cargo.
mas ele tem que requerer essa recondução enquanto ainda está no estágio probatório. Ele não precisa ser reprovado, entende a jurisprudência. Se ele, não gostei desse cargo, quero voltar para o meu anterior, ele pode requerer, desde que o estágio probatório do novo não tenha chegado ao final. De qualquer maneira, a recondução só é possível se houver cargo vago. Não existindo cargo vago, a recondução não é possível, mas poderia ocorrer, já que se trata de servidor estável, a disponibilidade. Com relação à disponibilidade, gente, entendam, a disponibilidade, ela não é uma forma de provimento, ela é um direito do servidor estável de, apesar de ter perdido o cargo, então ocorreu a perda de seu cargo, o cargo ele perdeu ou porque o anterior titular foi reintegrado, né? Ele perdeu ou porque ocorreu a reintegração ou porque seu cargo foi extinto. Para que vocês não pensem que qualquer perda de cargo traz o direito à disponibilidade. Não é. Se ele for exonerado, se ele for demitido, não se fala em disponibilidade. Agora, se ele estava no cargo, o anterior titular é reintegrado, ou se o cargo é extinto, sim, um cargo pode ser extinto por lei, ainda que ocupado, ele entra em disponibilidade. Ele vai ficar sem fazer nada, mas vai ter direito a receber uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tá certo? Como não se pode ficar em disponibilidade para sempre, assim que surgir uma vaga, deve ocorrer o aproveitamento, que é a última forma de provimento. O aproveitamento é o retorno ao serviço do servidor que estava em disponibilidade. Surgindo um cargo que tem equivalência de atribuições e remuneração e exige o mesmo nível de escolaridade, o servidor ele poderá ser aproveitado nesse novo cargo. Esse aproveitamento ele é obrigatório, tá certo? Até mesmo porque não é interessante para a administração que o sujeito fique em disponibilidade para sempre. Eu posso ter um cargo de técnico, o anterior titular retornou, eu posso ir para outro cargo de técnico, ser aproveitado em outro. Eu posso ser servidor de um tribunal regional eleitoral e ser aproveitado como servidor de um tribunal regional do trabalho. Os cargos não precisam ser iguais, mas deve haver pelo menos uma equivalência. Como o aproveitamento é obrigatório, o servidor, quando publicado o aproveitamento, ele tem que entrar em exercício. Ele não é empossado, porque a posse só existe para nomeação, mas ele tem que entrar em exercício. Se ele não entra em exercício no prazo legal, toma 2 porradas. Mas, João, por quê? Que maldade é essa? Não, ele toma 2 porradas. Por quê? O aproveitamento será tornado sem efeito, assim, nem ele vai para o novo cargo, e a disponibilidade será cassada. Quer dizer, nem voltar para a disponibilidade ele poderá. Tá certo? Então, por conta disso, o aproveitamento é obrigatório. Não entrando o servidor em exercício no prazo legal, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade. Pois bem, essas são as formas de provimento. Mas nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos em breve.